Vamos ser bem claros. O Adventismo está firmado, repousa sobre dois pilares: a Bíblia e o espírito de profecia. Não precisamos ser tímidos sobre isso, porque é exatamente assim que o cristianismo se sustenta, sobre dois pilares: o Antigo Testamento, que era a Bíblia deles, e as mensagens de João Batista preparando o caminho para a vinda do Messias. Esse é o padrão de Deus, e ele não mudou. Dois pilares hoje: a Bíblia e os escritos de Ellen White. Abra a Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 19, verso 10. E lancei-me aos seus pés para o adorar, o anjo. Mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Agora, eu acho que em uma tradução mais acurada desse versículo em particular, seria que o testemunho de Jesus é o espírito que inspira percepções proféticas. Eu acho que o texto é lido com mais precisão dessa maneira. O espírito que inspira percepções proféticas. Você percebe que nos primórdios da Igreja Adventista havia mais percepções proféticas do que apenas Ellen White? Por exemplo, após o grande desapontamento, quando as coisas estavam desmoronando e as pessoas estavam deixando o movimento millerita em massa, Hiram Edson, após o grande desapontamento, caminhando, eu acho, nos disseram através de um milharal, pelo menos indo para casa, teve uma percepção profética, amigos. Eu não acredito que ele tenha inventado isso tudo sozinho, pensando sobre o que aconteceu na data em que Jesus viria, dia 22 de outubro de 1844. Eu creio de todo o coração que o Espírito Santo revelou a Hiram Edson que o santuário está no céu e deve ser purificado. Isso foi uma percepção profética? É disso que eu estou falando. Joseph Bates teve uma percepção profética sobre o sábado. A história conta que, quando ele chegou a uma aldeia, um senhor perguntou-lhe qual era a novidade, irmão Bates, e ele disse: o sétimo dia é o sábado. Essa foi a novidade que ele estava apresentando naquela época. Os adventistas não guardavam o sábado. Ellen White nem mesmo entendia a importância disso. Mas o irmão Bates teve uma visão profética sobre isso, e eu acredito que, mais uma vez, os irmãos Jones e Wagoner, no período de 1888 a 1895, tiveram uma visão profética sobre a justificação pela fé como o fundamento para receber a chuva serôdia e o selo de Deus. Essa era a sua mensagem. Como pode uma geração de adventistas ser trasladada, pronta para ver Jesus viva quando ele vier? E eles viram que não eram apenas nossas doutrinas tão importantes quanto elas são, mas era a mensagem de um relacionamento com Jesus Cristo em uma base diária, elaborada, porque Jesus veio a esta terra e morreu por nós. E eu acredito que isso foi uma percepção profética, é por isso que eu estou dizendo que tivemos mais de um profeta, não um profeta vivo, não um profeta vitalício, mas tivemos mais de um profeta recebendo mensagens de Deus para ajudar esse movimento no cumprimento do propósito de Deus. Apocalipse 19, 10. Agora todos nós já ouvimos sobre o anjo Gabriel. Ele faz parte não apenas da fé cristã, mas da fé judaica e da fé islâmica. Você acredita? Provavelmente ele tomou o lugar de Lúcifer nas cortes celestiais como o responsável pelas hostes angelicais. Agora ele é chamado de Gabriel apenas 4 vezes em toda a Bíblia. Você o encontrará 4 vezes em toda a Bíblia. Ele é mencionado pela primeira vez em Daniel capítulo 8. Ele é instruído pelo Senhor para ajudar Daniel a entender a visão que acabou de ser dada a ele.
E vamos verificar isso em Daniel, capítulo 8, verso 16. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, faça esse homem entender a visão. Agora, qual era a visão que terminou com os 2.300 dias? Faça este homem entender a visão. Certo. A única outra vez em que Gabriel é mencionado no Antigo Testamento é o próximo capítulo, o capítulo 9, quando ele aparece para Daniel depois da oração do profeta sobre o retorno dos judeus da Babilônia. Capítulo 9, verso 21. Daniel diz: estando eu, digo ainda, falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. E ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido sobre o que é essa habilidade e esse entendimento. Bem, eu vou adivinhar aqui novamente. É aquela visão dos 2.300 dias, e o que ele dá a Daniel desta vez é a profecia de 70 semanas, que leva ao primeiro advento de Jesus Cristo vindo a esta terra. E então, essas duas partes das visões dadas a Daniel precisavam de ajuda especial e Gabriel foi enviado para ajudar. Agora, Gabriel aparece novamente no Novo Testamento. Vá comigo para Lucas, com Zacarias, em Lucas capítulo 1, verso 19. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Sobre o que será essas boas novas? Eu acho que vocês sabem. Ele vai aparecer para Zacarias, contando a ele sobre o nascimento próximo de seu filho João, que conhecemos como João Batista. Então, essa é a boa notícia que virá. Certo, mais uma vez, no verso 26, a última vez em que Gabriel é mencionado nas Escrituras, ocorre quando ele conta a Maria sobre ela dar à luz a Jesus, verso 26 de Lucas capítulo 1. E no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus à cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Maria, e o nome da virgem era Maria. Agora, o uso específico de seu nome aponta para qual deve ser a importância desses eventos. 4 vezes ele é citado como aquele que ajuda as pessoas a entender o que está por vir. E João Batista é, claro, aquele que anuncia a primeira vinda de Jesus. As datas, bem como sua morte expiatória, é predita em Daniel 9, o evento que leva à purificação do santuário em 1844. Então, João Batista, Jesus, a purificação do santuário. Em todos os casos, Gabriel está presente, e isso não mostra que é realmente importante. O líder da hoste angelical vem para contar sobre eventos cruciais que acontecerão desde o primeiro advento de Cristo até o fim dos tempos. Então, eu diria que essas são as verdades unificadoras que mantêm o Adventismo unido, para dar ao Adventismo um propósito e uma razão para a existência. Ok, eu vou compartilhar com vocês 9 coisas que foram realizadas pela vida sem pecado e a morte expiatória de Jesus Cristo. Número 1, o perdão. Você aprecia o perdão? Quantas vezes tivemos que usar esse dom precioso fornecido por nós? Quantas vezes podemos contar? Diariamente? Semanalmente? Anualmente? Apreciamos e somos abençoados pela graça perdoadora de Jesus Cristo. Nunca percamos isso de vista. Esse foi o número 1. Número 2, um novo começo. Não é apenas perdão, mas quando Ele perdoa você, Ele compra aquele pecado, Ele tira de sua mente, Ele põe fora do seu relacionamento conosco. Jesus não usa esse pecado contra nós. Estamos diante de Deus como se nunca tivéssemos pecado. É um novo começo.
toda vez que somos perdoados, podemos nos levantar e dizer: Senhor, isso foi hoje, não ontem. Temos uma nova chance. Então, eu acho que esse é o ponto crucial. Número 3. A vida sem pecado e a morte expiatória de Jesus Cristo forneceu poder para não cair naquele velho hábito todos os dias, todo dia, constantemente, os mesmos velhos pecados que precisam de perdão, pecar e arrepender-se, pecado e arrependimento, poder, vitória sobre o pecado. Número 4. Quando Jesus morreu na cruz, a batalha crucial de todo o universo foi decidida. Em toda batalha há uma guerra crucial. Eles acham que na Guerra Civil, a Batalha de Gettysburg foi a batalha crucial que decidiu a guerra. A guerra não acabou, mas aquilo virou a maré. E o que aconteceu na cruz foi onde a batalha crucial foi vencida. E Satanás sabia naquele momento de que de alguma forma ele ia perder. Ele ia perder. Número 5. Não só a vida sem pecado e a morte expiatória de Jesus Cristo nos ajudaram pessoalmente, mas também garantiu que haveria no fim dos tempos uma geração inteira conhecida na Bíblia como os 144.000 que viveriam sem pecado em suas vidas. Após o fim do tempo de graça, quando Jesus saísse do santuário celestial, e a partir desse momento, eles provariam ao universo que o poder de Deus é mais forte que os enganos de Satanás. O desenvolvimento dos 144.000 que eu espero que você e eu façamos parte disso. É de nós que estamos falando. Número 6. A segurança eterna do universo. Estamos falando sobre a eternidade, meus amigos. Estamos falando sobre o resto da existência humana com Cristo, com Deus, por toda a eternidade, com o pecado nunca tendo a chance de voltar e destruir este universo. Eu acho que esse é importante. Número 7. Obviamente, a vida sem pecado e a morte expiatória de Jesus Cristo. Isso possibilitou que Jesus voltasse a esse mundo. Simples assim. Sem isso, a segunda vinda nunca poderia acontecer. Número 8. Para fazer o que precisa ser feito para o fechamento da grande controvérsia, durante aquele período de 1000 anos, você e eu seremos capazes de olhar por cima do ombro de Deus para ver por que Ele decidiu o que Ele decidiu. Que Ele foi justo e misericordioso em todas as decisões que Ele tomou. Porque você sabe que hoje temos perguntas sem respostas. Por que essa pessoa morreu? Por que essa pessoa deixou a fé? O que vai acontecer? Quem será salvo? E essa será a nossa chance de fazer uma revisão milenar das decisões de Deus. Ele não precisava disso. Ele não precisava nos dizer o porquê. Mas Ele escolheu abrir sua mente e seus pensamentos para nós, seres criados. Número 9. Uma terra permanente, sem mais tornados, sem mais desastres, sem mais pestilências e sem mais necessidade de usar máscaras e sem mais angústia e dor. Isso não será uma bênção notável? Então essas são 9 coisas que eu acredito que foram realizadas pela vida sem pecado e morte expiatória de Jesus Cristo, e eu louvo a Deus por cada uma delas. Agora, uma das recontagens mais dramáticas daquela manhã da ressurreição no domingo, há muito tempo atrás, está no livro Primeiros Escritos, páginas 181 a 184. E este foi um escrito dela, das primeiras visões que ela recebeu sobre isso. E isso foi posteriormente incorporado ao Desejado de Todas as Nações, com alguns acréscimos e alterações. Eu estou querendo ler para vocês esta manhã o primeiro escrito de Ellen White sobre aquele domingo da ressurreição. Foi a primeira vez que ela escreveu direto da visão que ela teve. E aqui vamos nós. Eu vou ler sem interrupção, assim como ela escreveu. A
Aproximando-se a noite, soldados estacionaram-se para guardar o lugar de repouso do Salvador, enquanto anjos invisíveis pairavam sobre o lugar sagrado. Enquanto ainda era escuro, os anjos vigilantes sabiam que o tempo para o livramento do amado Filho de Deus, seu querido comandante, era quase vindo. Enquanto esperavam com a mais profunda emoção a hora do seu triunfo, um poderoso anjo veio voando rapidamente do céu. Seu rosto era como relâmpago e suas vestes brancas como neve. Sua luz repelia as trevas por onde ele passava e fez com que os anjos maus que triunfantemente reclamavam o corpo de Jesus fugissem com terror de seu brilho e sua glória. Um dos da hóstia angélica, que testemunhara a cena da humilhação de Cristo e estivera a vigiar seu lugar de repouso, uniu-se ao anjo do céu e juntos desceram ao sepulcro. A terra tremeu e agitou-se quando se aproximaram e houve um grande terremoto. O terror tomou conta da guarda romana. Agora estava em seu poder manter o corpo de Jesus. Eles não pensaram em seu dever ou nos discípulos roubando-o enquanto a luz dos anjos brilhava mais forte do que o sol, que a guarda romana caiu como homens mortos no chão. Um dos anjos pegou a pedra e rolou-a para longe da porta do sepulcro e sentou-se sobre ela. O outro entrou na tumba e desamarrou o lenço da cabeça de Jesus. Então o anjo do céu, com uma voz que fez a terra tremer, clamou: Tu, Filho de Deus, teu Pai te chama, vem. A morte não poderia mais ter domínio sobre ele. Jesus ressuscitou dos mortos como um conquistador triunfante. Em Salomão, a hóstia angelical contemplou a cena. E quando Jesus saiu do sepulcro, aqueles anjos brilhantes se prostraram na terra em adoração e o saudaram com canções de vitória e triunfo. Os anjos de Satanás foram compelidos e fugiram diante da luz brilhante e penetrante dos anjos celestiais e reclamaram amargamente com seu rei que suas presas haviam sido violentamente tiradas deles e que aquele que a quem tantos odiavam ressuscitou dos mortos. Satanás e suas hostes exaltaram que seu poder sobre os homens caídos fez com que o Senhor da vida fosse colocado na sepultura, mas breve foi seu triunfo infernal. Pois quando Jesus saiu de sua prisão, um majestoso conquistador, Satanás sabia que depois de uma temporada ele deveria morrer, e seu reino passar para aquele a quem pertencia por direito. Ele lamentou e se enfureceu, porque apesar de todos os seus esforços, Jesus não foi vencido, mas abriu um caminho de salvação para o homem e para quem quer que fosse, que pudesse andar nele e ser salvo. Quando o exército de anjos celestiais partiu do sepulcro e a luz e a glória se foram, a guarda romana se aventurou a levantar suas cabeças e olhar em volta. Eles ficaram maravilhados ao verem que a grande pedra havia sido removida da porta do sepulcro e o corpo de Jesus se fora. Eles se apressaram para a cidade para dar a conhecer aos sacerdotes e anciãos o que tinham visto. Enquanto aqueles assassinos ouviam o relato maravilhoso, a palidez pairava sobre todos os rostos. O horror se apoderou deles no momento em que pensaram no que tinham feito. Se o relato estava correto, estariam perdidos. Por um tempo, sentaram-se em silêncio, olhando uns para os outros sem saber o que fazer ou o que dizer. Foi decidido contratar os soldados para manter o assunto em segredo. Os sacerdotes e anciãos ofereceram a eles uma grande quantia em dinheiro. Os guardas romanos venderam sua honra e concordaram em seguir o conselho dos sacerdotes e anciãos. Quando Jesus, estando suspenso na cruz, clamou: Está consumado, as pedras se partiram, a terra tremeu e algumas das sepulturas se abriram. Quando ele surgiu vitorioso sobre a morte e o túmulo, enquanto a terra vacilava e a glória do céu resplandecia em redor do local sagrado, muitos dos justos mortos obedientes à sua chamada saíram como testemunhas de que ele ressurgira. Aqueles favorecidos santos ressurgidos saíram glorificados. Eram escolhidos e santos de todos os tempos, desde a criação até os dias de Cristo.
Assim, enquanto os chefes judeus procuravam esconder o fato da ressurreição de Cristo, Deus preferiu suscitar do túmulo um grupo, a fim de testificar que Jesus ressuscitara e declarasse sua glória. O que vocês acham? Essa história jamais foi contada assim. Aquela manhã da ressurreição, quando Satanás foi derrotado, e ele sabia disso. Eu só espero que apreciem isso, essa recontagem, como Ellen White viu essa visão. Vocês podem imaginar como deve ter sido para Ellen White ver isso em visão? Não apenas contada, mas realmente vista com seus próprios olhos. De fato, além desta recontagem magnífica da ressurreição, Ellen White recebeu muitas visões de Jesus, individualmente e pessoalmente. Aqui estão alguns, primeiros escritos, página 77. Muitas vezes o amorável Jesus, que é uma pessoa, e repetidas vezes ela se refere a ele como o amável Jesus. Sua expressão facial, particularmente seus olhos e o som de sua voz, tiveram um impacto profundo em Ellen White. Ellen White foi levada de volta ao Jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus. Ela viu uma representação visual da reunião do Pai e do Filho, ao confirmarem seu plano para a redenção da humanidade. Primeiros Escritos 126. Eu então vi o adorável Jesus e tive uma expressão de simpatia e tristeza em seu semblante. Logo o vi se aproximando da excedente luz que envolvia o Pai. Disse meu anjo acompanhante, ele está em conversa íntima com o Pai. A ansiedade dos anjos parecia ser intensa enquanto Jesus estava ao se comunicar com seu Pai. 3 vezes foi encerrado pela luz gloriosa que havia em redor do Pai. E na 3ª vez ele veio de seu Pai e podia ver-se a sua pessoa. Seu semblante estava calmo, livre de toda perplexidade e inquietação, e resplandecia de benevolência e amabilidade, tais como não se podem exprimir as palavras. Fez então saber à hóstia angélica que um meio de livramento fora estabelecido para o homem perdido. Então ela descreveu sua mensagem. Ele estava implorando a seu Pai e obteve permissão para dar sua própria vida como resgate pela raça, para suportar seus pecados e tomar sobre si a sentença de morte, abrindo assim um caminho pelo qual eles poderiam, pelos méritos de seu sangue, encontrar perdão por transgressões passadas e pela obediência serem trazidos de volta ao jardim, de onde foram expulsos. Agora ela frequentemente via Jesus como o nosso supremo sacerdote no santuário no céu hoje. Primeiros Escritos 36 a 38. Eu fui levada em visão para o lugar santíssimo, onde eu vi Jesus ainda intercedendo por Israel. Jesus estava vestido de vestimentas sacerdotais. Ele olhava com pena para o remanescente. E então levantou suas mãos e com uma voz de profunda piedade gritou: meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue, meu sangue. Isso é Jesus falando agora sobre este movimento, a igreja remanescente da profecia. Os escritos de Ellen White atraem a Jesus como nosso Salvador vivo e nosso amigo. Podemos esperar agora, com certeza, por sua segunda vinda, quando todos nós o veremos com olhos glorificados. Como será esse dia? Corpos glorificados, vivendo para a eternidade. Tem alguém aqui que vai querer perder isso? Não deixe que nada o desvie daquele dia, para que você possa ver Jesus da mesma maneira que Ellen White viu Jesus. A maioria das mães hoje se identifica com os sentimentos da canção relativamente nova intitulada Como Imaginar ou Mary Did You Know? Eu não sei se alguém aqui já ouviu essa música, Mary Did You Know? Maria, você sabia que o seu filho um dia andaria sobre as águas? Você sabia que ele salvaria nossos filhos e filhas? Coloque-se no lugar dela agora e imagine que o menino que ela traz em seu ventre e que teve o trabalho de parto e nasceu em um estábulo rude e tosco, seria o único a salvar toda a humanidade. Esse pensamento, esse conceito para Maria. Visualize como Maria deve ter se sentido toda vez que ela viu Jesus fazer algo fora do comum, sobrenatural, um milagre, como transformar a água em vinho.
E novamente da canção, Maria, você sabia que seu filho dará visão a um cego? E acalmará uma tempestade com sua mão? Maria, você sabia que seu filho já andou onde os anjos pisaram? Quando você beijou o seu bebezinho, você beijou o rosto de Deus. Essa criança adormecida que você está segurando em seus braços é o grande Eu Sou. Eu acho essa música muito única e especial. Deve ter feito muito sentido pensando no que Maria deve ter sentido em seu tempo. Agora, João, em Apocalipse 12, tem uma visão sobre uma mãe dando à luz. Todos nós lemos essa história em particular. Toca nosso coração saber que Cristo entrou na raça humana da mesma forma que todos nós entramos na humanidade, pelo útero de uma mãe humana como nós. Mas, de repente, a cena muda de uma mãe dando à luz em Apocalipse 12 para uma profecia cósmica. Em Apocalipse 12, a mulher luminescente grita em dores de parto enquanto um dragão hediondo lambe seus beiços, esperando para devorar o bebê. E assim que ele nasce, ela dá à luz de qualquer maneira e foge para o deserto por 1260 anos. Porque esta mulher agora é a Igreja de Deus. Não apenas Maria dando à luz. Esta mulher é a Igreja de Deus dando à luz a imagem de seu filho, na visão de um dragão. Isso agora é muito mais do que Maria. Isso agora é o cristianismo que está nascendo. E outra letra de música foi escrita. Quem é essa garota que aparece como a manhã, brilhante como o sol, adornada como uma brilhante coroa de estrelas? Como o príncipe se tornou um dragão, jogou Deus estrelas com sua cauda. Ela tem sido fiel a um verdadeiro amante. Através da dor e da alegria, eles deram seus corações um ao outro. A igreja que Cristo estabeleceu, que Ele fundou, os fiéis, porque isso é sempre quem é a igreja. Os fiéis sempre foram leais a Ele. Século após século de escuridão e perseguição. Eles resistiram. E é só por isso que estamos aqui hoje. Porque eles resistiram durante todos esses séculos. E então, há mais um nascimento que o tirano assassino adoraria destruir. É chamado de novo nascimento. Em você e em mim. Cristo em você, a esperança da glória, destrói sua agenda e derrota seu propósito. Sem isso, não haveria futuro para ninguém. O novo nascimento tem que acontecer para nós quando recebemos o Espírito transformador de vida de Deus, experimentando a obra, a luta e o nascimento de um coração mudado. Nós colocamos Jesus em seu trono, no trono que lhe pertence, o coração, na visão do dragão. Um rabino se aproximou de um padre católico romano um dia, supervisionando um orfanato, logo após a Segunda Guerra Mundial. Você tem alguma criança judia em seu orfanato? O rabino perguntou. O padre balançou a cabeça. Não temos crianças judias aqui. Você tem certeza? O rabino perguntou. E quanto aos nomes deles? Eles têm nomes poloneses, o padre disse. Não podemos notar a diferença. Não há crianças judias aqui. O rabino deixou o orfanato, mas não tinha a intenção de desistir. Ele estava viajando pela Europa em busca de crianças judias, várias das quais foram enviadas para orfanatos por pais despreparados para protegê-las dos nazistas. O único lugar que eles sabiam que era seguro era um orfanato. Então o rabino voltou ao orfanato naquela noite e recebeu permissão do padre para caminhar pelos quartos silenciosos. E enquanto caminhava, ele começou a cantar o Shema, uma oração judaica de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o único Senhor. Ele está dizendo em hebraico. Enquanto as doces palavras perfuram a noite silenciosa, uma criança de 5 anos de idade começou a chorar. Mamãe, mamãe. Um menino de 9 anos se mexeu em outra cama. Papai, papai. Porque você percebe, toda criança judia conhece o Shema.
Desde a mais tenra idade, como parte das tarefas matinais e noturnas da família, eles repetiram e cantaram aquele texto em Deuteronômio. É uma parte do DNA deles. É quem eles são. Conforme as crianças acordavam e choravam por seus pais, o rabino virou-se para o padre e disse: "Esse é meu, aquele também é um dos meus", repetidamente através daquele orfanato. Então, qual é o DNA adventista? O que você acha? Então, qual é o DNA, a pulsação, o sangue do adventismo do sétimo dia que faz de nós esse povo? Um dos maiores desafios que enfrentamos na Igreja Adventista é a perda de nossa identidade. Quem somos? Os adventistas foram levantados na década de 1840 como um povo que antecipou a breve vinda de Jesus Cristo. Fomos um movimento do destino, um movimento de certeza profética, foi levantado por Deus para preparar o povo para o seu retorno. E as 3 mensagens dos 3 anjos estão no centro da identidade adventista. Apocalipse 14. As crianças judias de Deuteronômio. As crianças adventistas. Apocalipse 14. Essas mensagens identificam a igreja remanescente dos últimos dias como o povo que guarda todos os mandamentos de Deus, incluindo o 4º, que tem o testemunho de Jesus Cristo. As 3 mensagens angélicas são uma carta de amor enviada por Jesus para preparar o mundo e preparar um povo para enfrentar a pior perseguição que já aconteceu nesta terra. Se um adventista andasse por um orfanato pregando as 3 mensagens angélicas, quantos responderiam? Isso é uma questão para se pensar. Se um adventista pregasse as 3 mensagens angélicas num lugar onde só se encontrassem crianças, haveria alguma resposta? Quantas? Imaginem cada jovem adventista do sétimo dia se formando em uma escola adventista, não importa a série, a faculdade, e saindo com uma paixão pela missão, uma paixão por compartilhar as 3 mensagens angélicas. Estaríamos num lugar diferente do que estamos agora? Talvez Jesus já tivesse voltado. Então eu diria que, assim como o Deuteronômio 6:4, o Shema seria o DNA, a força vital da criança judia em crescimento, as 3 mensagens angélicas devem ser a força vital de todo jovem adventista em crescimento. Vou compartilhar 3 coisas que impedem a verdadeira unidade na Igreja Adventista no sétimo dia. Lembre-se de que eu disse a perda da identidade quanto a quem somos. Número 1, a falta de sentido, aparentemente, das decisões da Conferência Geral. Eu estou falando sobre a sessão da Conferência Geral, em que Ellen White disse ser a mais alta autoridade de Deus na Terra. Já que não temos mais um Moisés, e não temos um sumo sacerdote, isso tomou o lugar daquilo. E, meus amigos, não estamos mais ouvindo, aparentemente. As decisões são tomadas por aqueles que se reúnem na sessão da Conferência Geral, que são ignoradas, à vontade, pela liderança e pelos leigos, que impedem a verdadeira unidade na Igreja Adventista do sétimo dia. Número 2, a autoridade dos escritos de Ellen White na vida diária e nas decisões que tomamos. Estou falando sobre decisões comuns. Que tipo de comida estamos comendo? Que tipo de roupa estamos vestindo? Deus nos disse, Ele nos deu instruções sobre como seríamos a representação final de seu caráter na Terra. Estamos ignorando? Eu vou até dar mais um, apenas como uma amostra, e há muitos, como sobre o Conselho de Deus sobre esportes em nossas escolas. Só esse exemplo. Você pode adicionar muitos outros mais, e eu também. A terceira coisa que impede a verdadeira unidade na Igreja Adventista: diferentes visões e propósitos de quem é a Igreja Adventista do sétimo dia e o que Deus quer que façamos. Há 2 textos que são interessantes. Mateus 24, este evangelho irá para onde? A todo mundo, como uma testemunha, e então virá o fim. Nós entendemos esse verso muito bem. Mas então há outro em Apocalipse capítulo 7,
versículos 1 a 3, em que um anjo está levando uma mensagem para os anjos segurando os 4 ventos da destruição. Eles ainda estão segurando. Não parece às vezes, mas eles estão segurando os ventos da destruição. E o anjo é enviado com a mensagem: segure os ventos até que meu povo esteja selado em suas testas. Se essa não é uma missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu não sei o que é. E eu temo nos concentrarmos na primeira parte dessa missão, o Evangelho a todo o mundo, e quase ignoramos a segunda parte da missão, que é o selo de Deus sendo colocado em nossa testa para que passemos pelo tempo de angústia e o fechamento da porta da graça sem pecar diante de Deus. Nos concentramos em um para a exclusão de outro, e eu acho que isso impede a verdadeira unidade na Igreja Adventista do Sétimo Dia. As 3 mensagens angélicas, meus amigos, leva diretamente ao fim do tempo da graça. Ellen White faz uma série de declarações teológicas significativas a respeito da cessação do fim do ministério de Cristo em nome dos pecadores no santuário celestial, pouco antes de seu retorno em glória. Um estudo detalhado das declarações de Ellen White indica que durante este tempo de angústia, o povo de Deus estará confiando inteiramente em aliar-se unicamente ao poder expiatório da cruz de Jesus Cristo. Não haverá outra ajuda disponível para eles, nada na terra os ajudará. Deixemos claro que Ellen White não diz sobre o que acontecerá depois que Cristo terminar sua mediação no céu. Primeiro, ela não declara em nenhum lugar de seus escritos que o povo de Deus não lutará mais contra a sua natureza pecaminosa. Algumas pessoas perderam esse ponto. Bem, não podemos pecar porque não teremos mais que lutar contra a natureza humana. Não há nenhuma evidência disso. Teremos nossa natureza pecaminosa até que Jesus venha. E haverá uma batalha durante este tempo. Segundo, ela não diz que quando Cristo terminar sua obra no santuário celestial, o manto de sua justiça imputada será removido do povo de Deus. Ela não diz isso. Terceiro, ela não afirma que no momento em que Cristo e o Espírito Santo, ao encerrarem o seu trabalho no santuário, ela não diz que eles abandonarão os que estão na terra e que desejam ser fiéis, e que receberão o selo. Que teremos que sobreviver por conta própria, cerrar os dentes e passar por isso. Ela não diz nada disso. Ela diz: eu vi uma cobertura que Deus estava direcionando sobre o seu povo para protegê-los no tempo de angústia. E toda alma que estava decidida na verdade e em pureza de coração deveria ser coberta pelo Todo-Poderoso. Primeiros Escritos, página 43. Coloquem sua esperança nisso, meus amigos. Não no que você pode realizar, não no que você não realizou, nem mesmo no que você irá realizar, mas naquela cobertura que Ele colocará sobre o povo de Deus. Mas observe que Ele colocará essa cobertura sobre os puros de coração. É nisso que precisamos trabalhar hoje, neste tempo de graça. Durante o tempo do fim da graça, o tempo de angústia, o povo de Deus ainda dependerá totalmente da obra expiatória de Cristo. O fim do papel intercessor de Cristo no templo celestial significa que o Espírito Santo abandonará os fracos. Eles serão abandonados nas mãos de Satanás. As 7 últimas pragas cairão e Satanás tentará exterminar o povo de Deus. Foi isso que tirou o Espírito Santo daquele grupo de pessoas. Naquele tempo, o povo remanescente de Deus passará por um período de angústia, temendo que eles serão exterminados, sentindo que Deus os abandonou. Eles sentirão isso, que Deus os abandonou. E preocupados, eles estarão, obviamente, preocupados com sua própria indignidade espiritual e suas falhas no passado. Grande Conflito 621. É necessário que eles sejam colocados na fornalha de fogo. Sua mundanidade deve ser consumida para que a imagem de Cristo possa ser perfeitamente refletida. Essa é uma frase interessante, sua mundanidade, que simplesmente significa nossos laços com esta terra, nossos laços com pessoas, nossos laços com nossa capacidade financeira. Todos esses laços que nós tomamos como certos e que não são pecados, mas que deles dependemos, serão consumidos.
O povo de Deus estará orando dia e noite por libertação. Satanás insinuará a eles que seu caso é sem esperança, por causa de seus muitos pecados, e quando eles olham para si mesmos e revisam seus passados, suas esperanças afundam. Ellen White diz em Grande Conflito 618, pois em toda a sua vida eles podem ver pouco bem. Eles estão plenamente conscientes de sua fraqueza e indignidade. Como Jacó lutando com o anjo naquela noite. Não sabemos quanto tempo durou. Patriarcas e Profetas 203 terão que depender apenas dos méritos da expiação. Nada podemos fazer por nós mesmos. Em toda a nossa indignidade e impotente, devemos confiar nos méritos do Salvador crucificado e ressuscitado. Ninguém jamais perecerá enquanto fizerem isso. Ninguém jamais perecerá. Testemunhos, volume 5, página 53. Aqueles que serão achados fiéis preferem morrer a praticar um ato errado e desonrar a Deus. Eu quero essa experiência. O sentimento de indignidade permanece, sim, até a vinda de Jesus Cristo. E lembre-se do que acontece quando eles veem Jesus vindo. Eles dizem, quem suportará isso? É isso que sentiremos naquele momento. E Jesus responde de volta, minha graça te basta. Isso é tudo que importa. Minha graça te basta. Ellen White, amigos, nos encoraja a aprender a viver agora da maneira que teremos que viver durante o tempo de angústia. Nós não vamos aprender isso na hora que acontecer. Temos que estar aprendendo isso agora. Ela fala sobre aquela perfeição cristã, como o trabalho de acabar com o pecado agora mesmo. Grande Conflito, página 425. A única coisa que termina no fim da graça é a obra de Cristo de perdoar nossos pecados. É isso que termina no fim do tempo da graça. Porque sua graça nos livrou de todos os pecados de palavras, atos e pensamentos. Então, o perdão não é mais necessário. Por causa do perdão, não é mais necessário ele fazer esta parte de seu alto ministério sacerdotal. Bem, temos ouvido muito sobre reavivamento e reforma recentemente nos últimos anos. É 100% verdade que nunca poderemos viver sem um intercessor, a menos que experimentemos o reavivamento antes desse tempo. Mas lembremos-nos sempre que o reavivamento tem a ver com o coração. Reavivamento não tem muito a ver com doutrinas. Aquelas são um esqueleto sobre o qual construímos nossa fé. Elas são necessárias, mas reavivamento tem a ver com uma experiência do coração que temos com Jesus Cristo. O pensamento, os sentimentos e ações, os motivos que temos para fazer o que fazemos e dizer o que dizemos acontece no quarto, meus amigos. O reavivamento acontece face a face com Deus. Não acontece em um culto como este. Acontece quando você e Deus conversam um com o outro. Acontece conhecendo Jesus, não simplesmente conhecendo as verdades sobre Jesus e as leis e os regulamentos de Deus. O crescimento da igreja não é o reavivamento e também não o trará. O crescimento genuíno da igreja é o crescimento dos membros, não apenas a membresia, que é o reavivamento. Tem havido reavivamentos sem grandes pregadores, mas nunca houve um avivamento sem oração, individual, pessoal. Na história da igreja cristã, a oração foi o elemento central dos grandes avivamentos. Começaram com uma pessoa orando a Deus, juntando-se a 2 ou 3 outras, formulando um grupo, ficando entusiasmado com um corpo de pessoas, entrando em relacionamento com Jesus. O reavivamento vem apenas em resposta à oração. Olhem para o céu, amigos. Estamos enfrentando tempos incríveis. E eu só digo, olhe para o céu se você está se sentindo um pouco mais frio do que costumava. Olhe para o céu se as coisas não estão no mesmo nível que você quer. Olhe para o céu com oração por você e ore por esta igreja. Olhe para o céu, porque tudo vem do céu. Porque Jesus morreu na cruz. Porque Ele viveu uma vida sem pecado. Porque Deus se preocupa com este corpo remanescente, que irá vindicar seu nome. E poderemos ir para casa. Ajoelhe comigo e vamos orar. Pai do céu,
Nós estamos cheios de gratidão por causa da história que acabamos de ler sobre aquele dia em que Jesus ressuscitou da tumba, com todo o poder sobre Satanás, sobre as forças da maldade e providenciando o fim da batalha. Então, Senhor, nós vimos como deve ter sido naquela época, mas estamos aqui hoje, 2000 anos atrás, e agora, Senhor, queremos pedir essa presença e poder em nossas vidas, não apenas nos heróis da fé do passado, mas queremos te pedir por aquilo que nós não temos, que é o poder sobre o pecado. Estamos enfrentando a maior luta que esta terra já viu, um tempo de angústia como nunca antes, e precisamos desesperadamente da graça, do poder, da força e da capacidade de resistir. Então, Senhor, toma cada um de nós, reviva nossos corações, muda-nos do morno para um ardente, que estejamos dispostos a levar esta mensagem onde quer que haja alguém para ouvi-la e mudar o coração dessa pessoa para a eternidade. Obrigado, Senhor, por todas as promessas feitas. Queremos unidade neste corpo, nesta igreja remanescente. E devemos nos afastar das distrações de Satanás. Obrigado por Jesus Cristo. Em seu nome eu oro. Amém.